Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Campos, eu queria hoje falar com vocês um pouquinho sobre evangelhos sinóticos. Você já ouviu essa palavra? Sabe do que se trata? Então a gente vai falar rapidamente hoje, depois da nossa vinheta. Não tem vinheta, né? Não tem vinheta. Não tem vinheta, parece que não tem editor também. Então põe em preto e branco, ou então corta essa parte. Então, gente, evangelhos sinóticos. O que são? De onde veio esse termo? Primeiro, vamos por parte, vamos ver o que significa evangelho. Evangelho da palavra grega evangelion, ela significa uma boa notícia. E a Bíblia está contida de 4 livros que relatam o evangelho de Jesus, essa boa notícia de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas na época do Império Romano, o imperador César também possuía o seu evangelho, né? Roma, quando conquistava uma cidade, eles não dizimavam e destruíam a cidade como as outras nações antigas faziam. Eles povoavam e tentavam incutir a cultura de Roma naquela cidade, porque com isso eles expandiam o império deles, se tornavam mais poderosos. Então, eles quando conquistavam uma cidade na Idade Média, eles falavam, ó, o evangelho de César chegou, a boa notícia chegou. Vocês vão ter água, vocês vão ter comida, vocês vão ser cuidados agora por Roma. Em contrapartida, vocês são nossos súditos e nos pagam impostos. Esse é o significado da palavra evangelho. Sinóticos, da onde vem essa palavra? O prefixo sim significa mesma. E ótico, você já sabe que é visão. Então, sinóticos são sob o mesmo ponto de vista, sob o mesmo prisma. Evangelhos sinóticos, a boa notícia de Jesus contada pelo mesmo prisma, pela mesma ótica, mesmo ponto de vista. Nós temos 3 evangelhos sinóticos na Bíblia, os 3 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. João, embora seja um evangelho também, não se enquadra nessa característica de sinóticos. Tá? E por que esses evangelhos são considerados sinóticos? Eles narram o ministério de Jesus com muitas particularidades que você encontra nos 3 evangelhos, né? Você consegue ver uma similaridade entre os 3. Só que cada escritor desse tinha um foco primário, a primazia deles era atingir um público em específico, e a gente vai falar rapidamente um pouco sobre isso aqui. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o primeiro, bom, isso é uma outra situação. Existe uma dúvida com relação a qual foi o primeiro, se foi Mateus ou foi Marcos. Isso não é muito relevante para a gente aqui hoje. O importante é a credibilidade e a confiabilidade deles. Todos eles foram escritos num período muito próximo ao que aconteceram os fatos. Então, de Mateus e de Marcos, aproximadamente 55, 60 depois de Cristo, ou seja, 20 anos depois de que aconteceu, Cristo morreu e ressuscitou. O que foi escrito mais longe foi João, aproximadamente 80 a 100 depois de Cristo. Então são documentos muito recentes e isso aumenta a confiabilidade e a credibilidade deles. Se você comparar com os escritos de Sócrates e Platão, que foram escritos 500 anos depois que esses caras existiram. Então a Bíblia tem muito mais credibilidade, muito mais confiabilidade do que esses escritos que a gente tem por aí. Vamos falar um pouquinho sobre Mateus. Mateus, né, o nome dele era Levi, ele era cobrador de impostos. Então o evangelho dele foi basicamente direcionado para os judeus. Ele queria mostrar para os judeus que Jesus era o cumprimento das promessas messiânicas do Antigo Testamento. Jesus era o Messias esperado, prometido. Então, se você vê no Evangelho de Mateus, tem várias particularidades que são costumes judaicos, termos judaicos, que ele não se preocupa em explicar, porque ele sabia que o público dele iria reconhecer. Então, esse era o principal objetivo do Evangelho de Mateus. Provar para os judeus que Jesus era o Messias esperado. Ele usa muita referência do Antigo Testamento, usa muito texto, apontando sempre para o Messias, e ele tem como esse foco principal confirmar o cumprimento da promessa messiânica na pessoa de Jesus Cristo. Falando um pouco agora do Evangelho de Marcos, né? Esse Marcos não foi discípulo de Jesus, na verdade o nome dele é João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Se você conhece a história, ele fez uma viagem com Paulo, o apóstolo Paulo, abandonou Paulo nessa viagem, depois o Barnabé quis levá-lo numa segunda viagem, Paulo não quis, eles tiveram uma briga, Paulo foi para um lado com Silas, Barnabé foi para outro com João Marcos,
Esse é o João Marcos que escreveu esse evangelho. E qual era o objetivo dele? Ele escreveu principalmente para os romanos. Ele queria mostrar para Roma um rei de um jeito que os romanos não conheciam. Que rei é esse que se entrega para o seu povo e que dá a sua vida pelo seu povo? Ele apresenta Jesus como servo sofredor. Eu vou ler rapidinho aqui, Marcos 10:45, você pode confirmar aí. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Os romanos não entendiam como é que pode um rei assim, que veio para servir, veio para dar sua vida em resgate de muitos. Esse era o objetivo principal do livro de Marcos, apresentar Jesus como servo e direcionado primariamente para os romanos. Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas era o mais intelectual desses, né? Ele era médico. Então a escrita dele foi num grego muito mais refinado. Existe uma especulação de que esse livro foi encomendado. Se você vê lá, o livro de Lucas, tanto de Lucas quanto de Atos, eles são direcionados a um Teófilo. Excelentíssimo Teófilo. A gente não sabe com certeza quem foi esse cara, mas os estudiosos vão dizer que ele era um cara de posses, que possivelmente ficou sabendo dos acontecimentos a respeito de Jesus e encomendou essa obra, esse livro. A gente não tem certeza disso. O que a gente tem certeza é que Lucas diz que ele pesquisou minuciosamente, detalhe por detalhe, ele foi atrás, entrevistou pessoas, testemunhas oculares, e para ter certeza da veracidade dos fatos. E ele apresenta Jesus para os gregos, para os gentios, para os não-judeus. E ele quer mostrar uma característica específica de Jesus, que Jesus, além de ser Deus, era 100% homem. Foi um homem perfeito que andou pela terra durante toda a sua estadia aqui, seus 33 anos, sem cometer pecado algum. Esse era o principal objetivo do Evangelho de Lucas. Nós falamos dos sinóticos. Esses são os 3 sinóticos. Eles contaram muitos milagres, muitos feitos de Jesus, cada um sob uma ótica diferente, cada um tendo em vista um público diferente. Só para a gente não perder de zero aqui, com relação a João, que não está nessa teia aí de evangelhos sinóticos, mas também é um evangelho, né? Também narra a história de Jesus, ele é completamente dos outros 3. João, que também foi discípulo. Nesse caso, dos 4 evangelhos, só João e Mateus foram testemunhas oculares de Jesus. Ele também foi discípulo de Jesus. Ele apresentou Jesus como Deus. No começo do livro ele já fala que o verbo que se fez carne, no princípio o verbo era Deus, estava com Deus. Ele apresenta Jesus como Deus, 100% Deus. Enquanto Lucas apresenta Jesus 100% homem, João apresenta Jesus 100% Deus. E ele não narra muitos milagres. O enfoque de João é mais teológico, é mais filosófico. O livro dele é bem mais denso. Você vê que ele foca nos diálogos de Jesus com Nicodemo, Jesus com a mulher samaritana. Então, o objetivo principal de João era apresentar Jesus como Deus. Então, se a gente puder resumir cada evangelho com uma palavra, Mateus apresenta Jesus como Messias, Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, Lucas apresenta Jesus como 100% homem, e João, que não é sinótico, mas também é um evangelho, apresenta Jesus 100% Deus. Eu acho que é isso. Se você tiver alguma dúvida, você deixa aí embaixo nos comentários. Você já sabe o que tem que fazer. Se inscreve no canal, curte, compartilha o link para todo mundo que você quiser que aprenda um pouquinho sobre Evangelho e Evangelho sinótico. Tamo junto, um abraço.